recentemente saiu o trailer de Superman que tá cheio de detalhezinhos aqui que eu vou trazer nesse vídeo pra você, que eu tô muito animado, não sei você, eu tô muito animado pra esse filme, até porque tá na mão aí do James Gunn, um cara que eu confio muito, que até o momento, nos últimos anos, não me decepcionou em nada do que ele entregou. De verdade, eu gosto muito dos filmes que ele fez recentemente, e que tá aí, né, com um Peacemaker na mão, que transformou um personagem aí Z, né, um personagem que pouca gente conhecia, pouca gente se importava, e eu me incluo nessa galera, num personagem que tá todo mundo animado pra essa segunda temporada, que tá causando um parafuso na cabeça da galera, que é do universo antigo da DC, mas que também faz parte desse daí, e a gente sabe disso por causa de um personagem que tá no comando de criaturas, que tá nesse trailer e que tá no trailer do Pacificador. Então, assim, eu tô muito animado pra ver o que tá vindo nesses primeiros anos, nessa primeira fase aí dessa nova DC do James Gunn. Mas sem mais delongas, bora falar sobre o que importa, bora falar sobre esse filme, bora falar sobre esse trailer aqui e todos esses detalhes escondidos que você pode não ter percebido, beleza? Então não esquece o like e bora pro vídeo. O trailer ele inicia num panorama lindíssimo de Metrópolis, né? Metrópolis ali de noite, mostrando como a cidade é de noite, e eu achei muito bacana a gente ver que parece dar uma sensação de moderna, pacífica, dá uma sensação de uma cidade protegida, uma cidade que é tranquila, né, voltando a dizer. Mas se você reparar, camufladinha ali entre todos os prédios, a gente vê a Luthor Corp, né, a empresa do Lex Luthor, bem camufladinha entre outras, mas que ao mesmo tempo se faz muito presente por causa da sua estrutura, né, sua estrutura em formato de H. E algumas pessoas podem estar incomodadas por ela não se chamar LexCorp, né, mas o Lex Luthor teve a empresa com esses dois nomes, né, a Luthor Corp e a LexCorp. Em Smallville até a gente vê que ele mudou o nome justamente para enaltecer a ele e não o legado do seu pai. Então pode ser que isso aconteça mais pra frente. Se o Superman revelar algo constrangedor, revelar algum problema de corrupção no governo que envolve a Luthor Corp, pode ser que futuramente ele mude o nome da empresa para LexCorp. Movimentações aí que essas empresas fazem para sonegar o imposto de renda e não serem empresas. Para esse filme, James Gunn bebeu do suco, do néctar de 3 grandes histórias de quadrinhos do Superman, sendo elas Superman All Stars, Superman for All Seasons e Superman Birthright, que, como eu disse, são histórias do primeiro ano do Superman e que aqui já ditaram muito da narrativa que a gente viu nesse trailer, que já dá pra ter uma boa noção do que a gente tá vendo nesse trailer, de qual caminho a narrativa vai seguir, que é um Superman impopular, é um Superman amado por uns, temido por outros, né, por conta da sua origem, por conta do que ele é, um homem extremamente forte, e que eu acho que vai deixar bem claro ali na série que ele é a pessoa mais forte, o herói mais forte no meio de todos esses heróis que aparecem no filme, né? Que vai causar aquela coisa de, poxa, se os heróis não conseguiram parar aquela criatura e o Superman conseguiu, e se o Superman perdeu o controle, quem para o Superman? Então por conta disso ele vai ser muito temido até que ele consiga a confiança, a popularidade e o respeito do mundo, né? E como a gente já vê a impopularidade dele nesse trailer, que ele tá sendo julgado por ser um herói sem amarras, sem vínculos governamentais, sem vínculos políticos, mas calma que a gente já vai chegar lá. Esse trailer deixou bem claro que a Lois Lane e o Clark Kent já têm um envolvimento amoroso ali, um relacionamento, né? Que ela já sabe a identidade verdadeira do Clark, né? O Superman, o Kal-El. E ela convence o Clark, ela convence o Superman a dar uma entrevista exclusiva pra ela, falando a respeito da opinião pública impopular que tá massacrando ele, sobre as suas ações de forma sem restrição, né? Ele entra onde ele tiver que entrar, independente da autorização do país, ele sai, ele entra nos Estados Unidos, ele salva pessoas independente de onde for, independente se estão pedindo ou não. Ele faz o que é necessário porque ele assumiu esse manto pra ele, assumiu essa responsabilidade do herói do mundo, né? Mas que de fato, independente das boas intenções, não deixa de ser considerado uma invasão por muitos governos, né? O cara chega lá, entra, faz o que tiver que fazer, independente do que tiver se metendo, seja uma guerra, como a gente vai ver mais na frente, faz o que ele julga correto e vai embora. E eu achei essa abordagem muito legal, tá? O que os governos sentem a respeito dos heróis que chegam, fazem o que tem que fazer, que é uma abordagem que foi um pouquinho explorada ali, que a gente já viu no cinema também com Guerra Civil, né? Como os governos se sentem, quem limpa a bagunça, o que acontece, né? Eu acho isso muito legal e eu tô muito animado porque eu acho que esse vai ser um mood muito grande, isso daqui vai ser uma narrativa muito grande, muito construída aqui nesse filme e eu tô muito animado pra ver isso, tá? E eu quero muito ver mais dessa entrevista, né? Que a gente vai ver até o Clark perdendo a linha ali,
tentando provar que ele tá certo, né, independente do que o público acha, e a Lois sendo uma repórter imparcial, não pesando pro lado do Superman, ela tá confrontando ele, ela tá falando o que estão falando, e ele ali perde um pouquinho a linha, mas eu tô muito animado pra ver isso daí de verdade, uma coisa que a gente só viu que nos filmes do Christopher Reeve, eu não lembro do Henry Cavill ter feito algo assim, então eu tô muito animado, de verdade, sério. Eu quero muito ver isso acontecendo. E um detalhe que eu achei muito bonitinho, muito atencioso do Clark é chamar a Lois de Crockite. Uma referência a um dos maiores âncoras, um dos maiores jornalistas da década de 70 nos Estados Unidos, o Walter Cronkite. Mas bora aqui que as coisas começam a ficar boas, tá? Agora a gente vai falar do Pedro Pascal, não. Calma aí. Você vai entender. Um detalhe muito curioso é que esse gravador da Lois, ele é de uma empresa aí muito suspeita, repara só. Porque a logo que tá ali na frente é da Lord Tech, a empresa do Maxwell Lord, que já apareceu no filme da Mulher Maravilha 1984, que foi interpretado pelo Pedro Pascal. O homem tá em tudo, literalmente. Mas que nesse universo, o Max Lord tá sendo interpretado pelo irmão do James Gunn, o Sean Gunn, o irmão do Mente Platinada que a gente já viu no trailer da segunda temporada de Peacemaker. E aparentemente tudo aponta que é ele que tá por trás dessa Liga da Justiça privada, como a gente viu lá na entrevista nos trailers da segunda temporada de Pacificador, de Peacemaker. Eu tenho um problema muito grande porque eu gosto de falar tanto Pacificador quanto Peacemaker, eu vou ficar trocando o vídeo inteiro, então você me perdoa. E como já aconteceu nas HQs, quando ele cuidava da Liga da Justiça Internacional, da galera mais classe C dos heróis, né? Inclusive a gente vê bem rapidinho nesse trailer a sede, o que pode ser a sede da Lord Tech, sendo atacada e salva pelo Superman, né? Já tá meio destruída, mas ainda assim tá sendo salva pelo Superman. Mas voltando pra entrevista, algumas coisas dessa salinha não podia passar batido, né? Que são muito interessantes, por sinal, muito bobinhas, mas muito interessantes, que é a xícara do Planeta Diário ali. É óbvio que eles teriam uma xícara do Planeta Diário, mas o que realmente achei muito interessante é essa foto, escrito Lois ali no cantinho, que parece ter sido escrita no céu pelo Superman, um gesto de carinho, um cortejo ali do nosso menino alien, do nosso garoto alien de aço. Imagina os pontos que você ia ganhar com a sua cremosa, com o seu cremoso, se você fizesse isso. Amor, o que você ia achar se eu escrevesse Larissa no céu? Ah, eu ia amar. Você ia gostar? Eu ia adorar. Tá vendo? Tô falando. Agora vamos falar porque a Lois é a melhor repórter desse universo. Porque ela não tem papas na língua. Se o Clark aceitou essa entrevista, ele vai ter que aguentar a grande repórter imparcial que ela é, e que ela foi com ele ali, botando na mesa o que estão falando, botando na mesa o que é lei, o que não é, o que é certo perante o governo, o que é certo perante o Superman, eles debatendo com tudo de si sobre os seus pontos de vista, né? Ela pelo ponto de vista imparcial do que é certo e o que é errado, das leis, e ele ponto de vista que ele tá fazendo é um bem, ele tá salvando vidas independente de quem incomode, de qual lei ele quebre, porque ele entrar num país sem autorização já é quebrar uma regra, uma lei, umas 12 leis aí se bobear, 12 pra mais. E eu acho que o Superman não imaginava que ele ia sair da zona de conforto dele ali nessa entrevista, né? Porque o cara se passa, ele se estressa defendendo o seu ponto, o seu argumento. Mas é claro, como eu disse anteriormente, isso daí é parte da responsabilidade que ele assumiu quando ele meteu aquele mantinho vermelho e esse S no peito, né? Esse símbolo no peito. E como eu também disse, ele vai ser um Superman sem amarras políticas, um Superman que vai se meter em conflitos geopolíticos independente do que tiver acontecendo, que ele vai estar lá, mesmo que não queiram ele por lá. Cara, eu achei isso muito irado, né? Ele assume, ele bate no peito e fala, ó, eu vou entrar onde eu tiver que entrar, eu vou me meter onde que eu tiver que me meter, porque alguém tá precisando de ajuda, eu vou entrar. E é isso, eu vou fazer o bem. Eu vou tirar uma pessoa de lá, mesmo que eu tenha que estourar todos os tanques. Eu vou acabar com uma guerra, eu vou acabar com... Não vai ter vida sendo perdida por causa de conflitos e interesses políticos, mostrando que ele é um cara sem amarras políticas. Eu inventei, obviamente, tudo isso agora, esse diálogo na minha cabeça, mas é a sensação que eu tive que o que passa na cabeça dele, né? E eu quero falar com vocês sobre uma das coisas que eu mais gostei nesse trailer, tá? Que é o momento que ele deixa de ser o Clark Kent e vira o Kal-El, o Superman. E ele tá meio jogadinho, né? Aí quando ele assume a pose de Superman, você vê que além da postura, ele tem uma projeção vocal muito, muito diferente, né? You'd let me interview you as Superman. Sure. A voz dele muda, como você vê aqui no trailer. Sure. Miss Lane. Sure. Miss Lane. Sure.
Miss Lane. E eu achei isso muito bacana porque você vê o quanto ele é atencioso, né, com essa transformação dele pra se misturar mais no meio da galera. Tanto que eu não vi isso no Superman do Henry Cavill, né? Ele era, de fato, a mesma pessoa ali, só com um traje diferente. Pelo menos é o que eu lembro, né? Ele era sempre muito posturado, sempre muito, né, daquele jeitão dele. Ele só mudava a roupa, sabe? Mas aqui eu achei muito bacana que mostra que ele tá muito mais dedicado a esse papel de Clark Kent, muito mais dedicado a se misturar no meio das pessoas, a passar mais despercebido possível, né? Muito maluco, cara. Eu achei isso muito maluco e um dos pontos altíssimos desse trailer, tá? E esse Kaiju aí que aparece no trailer, cara, eu reparei uma coisa muito interessante sobre ele, mas eu já vou chegar lá. Eu vi uma galera dizendo que pode ser uma criatura do zoológico kryptoniano que tá lá na Fortaleza. Uma herança de Krypton para quando Krypton for reconstruída, se um dia chegar a ser reconstruída, da cultura deles. Algo parecido com o que aconteceu nos filmes do Henry Cavill, que tava lá o DNA, tudo dentro do Kal-El, né? Todos os DNAs das criaturas e pessoas de Krypton. Eu não vou dizer que eu acho improvável que isso aconteça, mas eu acredito que poderiam ter outros meios, né? Alguma coisa à la Parque dos Dinossauros, sabe? Tipo um mosquito kryptoniano dentro daquela nave que chegou no começo do trailer, né? Que o Lex vai trazer ali de forma científica pra causar ainda mais, pra aumentar a brasa ali pública a respeito do Superman, o que ele tá fazendo na Terra, que aquilo dali é culpa dele, né? Que ele tá trazendo criaturas pra Terra. Pode ser que isso aconteça, eu acho que seria muito bacana. Agora que eu falei um pouquinho dessa nave, eu acho que ela é uma nave kryptoniana, tá? Ela chegou ali de alguma forma automática e eu acho que isso, o Luthor também pode ter alguma coisa a ver com isso, né? Trazendo imagens dos kryptonianos pra trazer mais lenha pra fogueira pra essa situação do Superman de que as pessoas conhecem pouco ele, mais lenha na fogueira do que ele tá fazendo ali, tentando meio que dizer, ó, ele tá preparando uma invasão, alguma coisa meio que Omni-Man, sabe? Do Invincible. Agora eu misturei Invencível e Invincible. Forte, hein? Mas você entendeu, tipo, como se o Superman fosse ali um explorador e em breve fosse chegar o resto da raça dele, né? Mas eles não imaginam que a raça já acabou. Você pode estar me achando maluco, mas é uma coisa que acontece nos quadrinhos. Um dos quadrinhos que está sendo inspirado aí, que tá dando a sua contribuição para esse filme, que é o Superman Birthright. Como eu disse, o Lex Luthor, ele consegue a imagem dos kryptonianos e usa isso pra virar a opinião pública contra o Kal-El, né? Como se ele fosse uma ameaça. Uma coisa que eu achei muito interessante que eu não vi ninguém falando é sobre o olho do Kaiju. Cara, eu achei muito maluco aquele olhão azul, sabe? Eu acho até que vai ter alguma cena fofa desse bicho, tipo, ele olhando assim. Eu acho que vai ter alguma coisa que o James Gunn, ele é meio pirado das ideias, ele solta algumas coisas que quebram completamente a nossa expectativa e depois vai começar a atacar tudo de novo. Eu acho que o Superman vai se compadecer com essa criatura e vai tentar lidar com ela de uma forma pacífica, que infelizmente eu acho que não vai dar certo. Pode ser que essa criatura seja até uma pessoa que ficou assim. Por que eu tô dizendo isso? No trailer, mais na frente, quando a gente vê o Superman entre as pessoas ali no chão, a gente vê a fachada da Indústria Stag, uma corporação maligna do Simon Stagg, que inclusive é a empresa responsável pela transformação do Rex Mason, né, o metamorfo que aparece aí nesse trailer também. Então eu fiquei até pensando que será que a trama pode gerar um pouco em torno disso, né? Da sociedade tentando criar os seus meta-humanos, seus super-humanos, né? Pra proteger a Terra, né? Pra vender eles de forma privada, como a gente vê até, sabe onde? No The Boys, como a gente vê a Vogue fazendo, né? A Vogue fazendo, e que parece muito com o que o Maxwell Lord tá fazendo, né? Com a sua Liga da Justiça privada, né? Que ele pode estar cedendo pra outros países também. Fazendo com que as cobaias que deem certo se tornem heróis, né? E as cobaias que dão errado sejam cobaias, experimentos, fiquem presas em algum lugar, como a gente vê que o metamorfo tá preso, né? Outro detalhe que eu achei super interessante é que quando a Lois está comentando sobre as ações do Superman, sobre o secretário de defesa, a gente vê nada mais nada menos que o Rick Flag pai, né? Porque o Rick Flag Jr. morreu em Esquadrão Suicida 2 pelas mãos do Pacificador. E esse é um personagem que eu tô muito curioso, porque assim, ele tá amarrando tudo nesse universo, né? Ele tá em Criaturas Comandos, que foi, de fato, a animação que abriu esse universo. Ele tá em Peacemaker agora na segunda temporada, né? Ciente que o filho dele foi morto pelo Peacemaker. Ele tá nesse filme, né? Aparentemente como um personagem ali que vai estar cuidando desses super-humanos que não tem autorização de agir dentro de Metrópolis, dentro do país, dentro do governo, fazendo com que ele coloque essas pessoas em rédea curta, né, ali, talvez levando eles até para aquele
as pessoas que não concordarem em não ser heróis pra dentro daquela prisão onde as criaturas estão, né? Da onde ele tirou, onde ele formou as criaturas do comando lá. Cada hora eu falo um nome dessa animação. E uma coisa que a gente tira dessa animação do James Gunn é que ele sabe lidar com seres humanos, ele troca soco, ele vai pra cima, independente se ele é um cara comum muito bem preparado, né? Não é só um cara comum, ele é um cara muito bem preparado, mas ainda assim ele sabe conversar com esses meta-humanos, esses super-humanos. Eu acho, cara, eu tô muito animado pra ver isso. Voltando pros ataques públicos que o Superman tá sofrendo por interferir em conflitos internacionais, aqui a gente vê o caso de Borávia, que inclusive é uma situação que veio da primeira edição do Superman lá em 1939, onde o Kal-El entra e interfere no meio de uma invasão de um território. E por mais que você ache que eu tô inventando, isso daqui aparece na TV quando tá falando sobre esse conflito. A gente vê tanto nessa TVzinha que tá aparecendo aí na tela, quanto no artigo que o Kal-El tá segurando no teaser trailer, tá? Um artigo que fala sobre alguém chamado Hammer of Barafia, Martelo de Barafia, esse ser que tá lutando com o Superman no trailer, que passa bem rapidinho. E aproveitando que a gente falou dessa cena da TV, a gente tem um vislumbre muito rapidinho do Jimmy Olsen, mas não só ele, né, da Lois Lane, do time ali do Planeta Diário, o time de repórteres que tá ali, uma frota de repórteres, jornalistas e tudo mais. Muito legal, cara. Muito legal. E uma coisa que eu achei muito interessante, que pode passar totalmente despercebido por você no meio dessa galera, é que se você reparar naquele jornal que tá ali no cantinho, bem ali em cima da mesa, você vai perceber que ali tá escrito que você tem que curtir esse vídeo, tem que se inscrever no canal se você chegou até aqui, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho, porque você sabe que hoje em dia no YouTube se inscrever não é significado que você vai receber o conteúdo, mas o sininho te deixa sempre antenado desse tipo de conteúdo, dessas curiosidades, análises, dica de filme, você não perde nada. Então, ativa o sininho. E você também tem a possibilidade de se tornar membro, cara. Dá uma olhadinha aí. A gente já tem alguns membros, eu tô muito feliz. Muito obrigado a todos os membros até aqui. Mas você também pode se tornar um e receber todos os benefícios, vídeos exclusivos, participar de sala do Discord, jogar com a galera do membros e participar dessa comunidade linda que tá se formando de pouquinho em pouquinho. Fica calmo, jogador, acabou o jabá, bora continuar com o vídeo. Nessa cena aqui a gente vê o Superman sendo escoltado pelo Rick Flag e pelo Ultraman, tá? Que é um personagem que tá causando muito mistério aí, porque nos quadrinhos ele é uma versão maligna do Superman, né? Mas que aqui ele tá todo encapuzado, talvez escondendo aí um grande mistério, quem sabe? Será que é o Henry Cavill por trás dessa máscara? Eu ia achar muito maluco, mas talvez fosse um desrespeito ao legado do Superman antigo. Eu acho que eles não fariam isso por conta disso. Mas será que então pode ser esse Superman, de alguma forma ele foi clonado? Vamos ver, né? E se você tá se perguntando quem caralhos é essa mulher, ela é a engenheira, até um pouco diferente do que ela é nas HQs, porque ela é toda platinada nas HQs, aqui ela veio com bem mais punk, né? Bem mais black. Mas o superpoder dela basicamente é a nanotecnologia, a tecnopatia, né? Ela é muito inteligente, ela provavelmente vai ser uma personagem que vai ser usada pra invadir a Fortaleza da Solidão não tão solitária assim, né? Porque tem aqueles robôs. E que eu acho que também vai ser usada pra roubar essa tecnologia do Superman, né? Se de fato aquela nave for uma nave kryptoniana, se de fato ela conseguir fazer isso. Eu acho que não vão impor limites pra um personagem que o poder dela é a tecnologia, né? Agora eu preciso falar com você sobre um detalhe muito legal que eu vi nesse trailer, que é o seguinte. Eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, mas você reparou que tem algumas roupas que são bem coloridas das pessoas, dos figurantes, das pessoas na rua. Isso é porque isso é uma homenagem aos quadrinhos antigos, né? Aos quadrinhos mais clássicos, onde as pessoas, os figurantes na rua, eles vestiam paletós coloridos, vibrantes, né? Verde, laranja, amarelo. Só se destacar, só pra não ficar aquele negócio preto e branco, preto e branco. Então, assim, eu achei isso muito bacana, cara, eles trazerem isso pro filme, algumas pessoas com uma roupa mais escura e algumas pessoas com roupas mais vibrantes, cara. Eu achei isso muito massa, o carinho que eles estão tendo em cima de tudo que já foi construído, né? Não só sobre o Superman, mas sobre os quadrinhos. Então, assim, cara, isso daqui só me deixa mais animado, só me deixa mais empolgado pra ver o que a gente vai ver mais nesse filme. Inclusive, falando sobre homenagear as HQs, a gente tem aqui, na cena que o Superman salva a mulher de ser pisoteada pelo Kaiju, a gente vê o Billy Belly Burger, né? Uma referência de um fast food das HQs que também apareceu na série do Flash, da CW, e que de fato é um easter egg muito legal de estar presente aqui, vendo que eles estão homenageando tanto as HQs, né? Outra coisa que não passou despercebido foi o Superman, ele preso, ele nessa sala de vidro ali, que pode ser a prisão do Lex Luthor, né? Digo isso porque a gente vê os carcereiros ali dentro com um LC no peito.
o que deve indicar a Luthor Corp. E o Superman ele tá apanhando porque o Metamorfo conseguiu transformar a mão dele em Kryptonita, deixando o Superman mais frágil, né? Por causa da contaminação da exposição à Kryptonita. Outra cena que eu achei muito interessante, que eu tô muito animado pra ver o que foi tirado dali, o que tá acontecendo nesse filme, né? Que é essa cena que o Superman vê um conflito de dentro de um apartamento e não interfere isso, porque ele pode estar sendo impedido de interferir em qualquer coisa de alguma forma que ele pode ter, já que a metrópole não quer que eu interfira, então eu não vou interferir se isso é o que todo mundo quer, se isso é o desejo do povo, né? Ele pode estar ali assistindo essa luta por conta disso, mas o que eu acho muito interessante é que aquela criatura que tá ali, eu achei que era uma criatura, mas depois que eu dei um zoomzinho, parece o Guy Gardner, ele entrando na porrada ali, ele defendendo, tentando defender a metrópole, né? Porque se você reparar, tem um fiozinho ali que pode ser a projeção do anel criando aquela parte verde e aquela energia roxa vindo de algum lugar. Eu tô muito animado pra ver isso, tá? Eu tô muito animado de fato pra ver isso. Como você já viu, mas vale a pena ressaltar aqui, o Guy Gardner, ele faz parte dessa Liga da Justiça privada, junto com o Senhor Incrível e a nossa Dina de The Last of Us, que é a Mulher Gavião, né? Que junto ao Guy Gardner apareceu já no trailer do Peacemaker, né? Como duas pessoas ali meio que não tão heróicas, né? Umas duas pessoas ali que... Ah, vocês sabem com quem você tá falando? Eu sou um super-humano, sabe? Uma coisa meio assim, meio... Como que é o nome? Prepotente, eles sendo personagens muito prepotentes, né? E vale lembrar que a Mulher Gavião é uma personagem poucas ideias, tá? Inclusive a gente vê um take que parece ser ela atacando o Lex Luthor, essa carequinha inesquecível de fato. Mais um detalhe que eu deixei por último porque eu achei muito interessante, tá? É a cena que vemos o Senhor Incrível e a Lois Lane entrando num lugar misterioso que parece ser uma outra dimensão. A gente vê alguns objetos voando ali, e que se a gente juntar com outra cena que passa muito rápido do Superman, tomando ali, desviando de uma rajada de raios, parece que eles podem estar dentro de um outro lugar. Que lugar seria esse? A Zona Fantasma. Pode ser uma das tecnologias que o Lex Luthor roubou da Fortaleza da Solidão Não Tão Solitária. Será que de alguma forma o Lex Luthor conseguiu colocar a mão nessa tecnologia e conseguiu atrair o Superman lá pra dentro, colocar o Superman lá pra dentro, a prisão definitiva do Superman, né? O único lugar que a humanidade ia estar segura se o Superman fosse colocado, se você parar pra pensar. E é uma coisa que eu sempre quis ver como seria dentro da Zona Fantasma, né? E sem contar que abre uma margem enorme pra aparecer outros vilões kryptonianos que podem estar lá dentro, né? Talvez até tirar a prima do Superman, a Supergirl, lá de dentro no final do filme, né, cara? Ia ser, de fato, muito maluco. Eu ia achar muito maluco, tá? A gente encontrar a Supergirl no final desse filme presa dentro da Zona Fantasma. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, ajuda muito. Não esquece de se inscrever se não for inscrito. Me diz o que você achou, me diz se eu pirei muito na batatinha, me diz se eu exagerei em alguma coisa. Eu tô muito animado pra esse filme, então eu posso não ter conseguido ser como a Lois imparcial, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau.